Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Olha, a Prefeitura de Fortaleza vem buscando conscientizar a população sobre o combate à leishmaniose. A Semana Nacional de Combate à Doença aconteceu este mês, do dia 10 ao dia 14 de agosto. A doença é transmitida ao homem através da picada do chamado mosquito palha, depois dele picar um cachorro que esteja contaminado. Panfletos, maquetes e cartazes dão o alerta. Cuide do seu cão. As orientações de combate à leishmaniose visceral, conhecida como calazar, são repassadas durante as abordagens educativas realizadas pela Prefeitura de Fortaleza. Um trabalho que é realizado pelas células de educação em saúde e acontece em todas as regionais da cidade. Nosso trabalho aqui é justamente orientar a população para esses cuidados, esses riscos que o animalzinho pode ter, e a população precisa reconhecer essas ações. Os cuidados exemplificados na maquete são bem simples. Embora a gente tenha colocado o nome de fazenda, normalmente nas casas, algumas casas aqui em Fortaleza, existem ambientes semelhantes a esse. Uma casa que tem um tanque, nesse tanque as pessoas criam peixe, algumas pessoas criam galinha, criam patos, e nesses locais servem como criadouros do mosquito flebótomo, onde fica o lodo estacionado, é lá onde ele põe os ovinhos dele e ali ele vai se proliferar. Restos de alimento, fezes de animais, material em decomposição como folhas e frutas que ficam abandonadas no quintal, servem também de criadouro para o mosquito. A estudante Larissa conta que toma todas as precauções necessárias para proteger a cadela lua. É uma doença que não tem cura, né? Só tratamento. Então é bom estar sempre analisando, fazendo exame para cuidar dela, né? Melhor prevenir, né? É, melhor prevenir. A doença, que não tem cura, causa emagrecimento, problemas de pele no pelo, como dermatites e machucados, crescimento exagerado das unhas, entre outros sintomas. Por isso, a orientação é realizar o exame no animal de 6 em 6 meses. A gente tem a prevenção, a gente tem que cuidar do animal. A gente existe no mercado a vacina e os repelentes que são utilizados como prevenção para esse animal, para que ele não venha a ter a doença, mas a gente sempre frisa pela questão também ambiental. Fortaleza vem reduzindo nos últimos anos as ocorrências da doença. Em relação a 2013, a gente teve uma diminuição considerável. Do ano passado, em 2019, a gente não observou nenhum óbito, né? Isso é o que realmente a gente vem reforçando essa semana da leishmaniose para que a gente consiga obter esses resultados, que esse resultado continue caindo em relação às doenças, em relação ao humano. E para falar mais sobre o calazar, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Atualpa Soares, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental. O Atualpa, esse trabalho de prevenção começa exatamente na questão do animal, né? Os cuidados que o dono deve ter para evitar o calazar, primeiramente, que acaba atingindo ali o animal, o cachorrinho, né? Perfeito, Rogério. A leishmaniose, a gente faz sempre um paralelo, por ser mais conhecido, com a dengue. Ela tem um vetor envolvido. Esse vetor é diferente, ele tem características de desenvolvimento diferentes, mas a gente chama a atenção que realmente nesse ciclo, também diferente um pouco da dengue, precisa obrigatoriamente desse, digamos, hospedeiro intermediário, que no caso é o cão. A gente tem relatos de outros animais, na vida silvestre principalmente, mas pelo adensamento da urbanização de Fortaleza, a participação do cão ela é fundamental. Então o animal precisa realmente, o flebótomo, o mosquito precisa do cão para que ele faça o desenvolvimento de uma parte desse organismo, né? Ou seja, do parasita. Ele se desenvolve uma parte no cão, o mosquito vai, pica esse cão infectado, pica o homem e no homem você tem o desenvolvimento de outra parte da doença, né? Ela é como se tivesse duas etapas, uma desenvolvida no cão e outra no homem. Então o trabalho tem que ser muito intenso realmente em cima do cão. Explica para a gente como é que se dá a transmissão da doença para o ser humano. Na realidade, como a gente previamente, o mosquito ele tem de picar um cão infectado, picando o cão infectado, ele, através do reparto sanguíneo que a gente chama, que é esse processo, ele pega essa leishmania e quando ele pica um homem, ele passa essa leishmania na qual ele adquiriu do cão para o humano. E no humano você vai ter o desenvolvimento da doença.
basicamente é esse o princípio. Então a gente tem de combater primeiro, evitando que o animal se infecte, evitando realmente que esse animal infectado, dependendo da situação, fique próximo do ser humano e, na medida do possível também, fazer o combate ao mosquito. Então esse é o principal, realmente, digamos assim, as duas principais estratégias de combate que a gente tem. É importante esclarecer que, no caso, o cão, o cachorrinho, ele não transmite diretamente para o ser humano o calazar, né? Perfeito. A transmissão ela tem que ser única e exclusivamente através do mosquito. Ela tem que ter um mosquito envolvido na transmissão, né? Ele não pega diretamente, então a população pode ficar tranquila em relação a isso. Mas o que é que a gente chama a atenção no geral? Se você tem um animal na sua casa, esse animal fez o exame e deu positivo, é sinal que tem um mosquito. Você não vai evitar de pegar desse animal, mas nossa grande preocupação é porque aquele animal que geralmente sai muito pouco, ou sai para passear, digamos assim, no bairro, não são como os humanos que se deslocam tanto diariamente ou que passeiam mais, então o deslocamento do animal ele é mais restrito. Se o animal adquiriu a leishmaniose, possivelmente você tem um mosquito. Então o risco realmente de um mosquito fazer o repasto do animal e passar para um ser humano, ele é muito grande. Como é que funcionam as ações preventivas do centro de zoonoses? O combate é exatamente evitar a questão da infecção por parte do animal, do cachorro? Perfeito. O combate da célula de vigilância ambiental, mais especificamente da zoonose, ela está muito ligada ao combate ao vetor e ao animal, né? A gente, em última instância, fazendo esse combate, a gente evita a infecção humana. Então, a gente faz diversas ações ao longo do ano, a gente tem um marco do dia 10 de agosto, porque é o preconizado pelo Ministério da Saúde, como sendo realmente o dia de combate nacional à leishmaniose, mas durante o ano a gente faz diversas ações. Então, a gente faz um monitoramento dos animais através de exames. Esses exames, ele consiste em duas etapas e é bom a gente alertar a população. A primeira, um agente de endemia geralmente passa nos imóveis, não são todos os imóveis, a gente estratifica em áreas de risco, ou seja, aqueles bairros que têm mais casos humanos, ou que as pesquisas entomológicas, aquelas que vão atrás do mosquito propriamente dito, encontram um adensamento de mosquito mais intenso, enfim, são diversos fatores que a gente utiliza e a gente faz uma intensificação nesses bairros. Nesses locais, a gente faz uma identificação, uma triagem, vamos dizer assim, um inquérito, busca os animais e faz um teste rápido. Que é um teste muito semelhante, se a gente pode comparar esse teste rápido agora da Covid. Então, você fura a ponta da orelha do animal, coloca lá um pouco de sangue num que a gente chama de cassete, essa estrutura ela vai, se der positivo, aparecer lá uma fitinha, né, uma coloração, e aí a gente tem um indicativo que o animal é positivo. Esse animal dando positivo, a gente faz a orientação ao proprietário e, caso ele não tenha nenhuma objeção, a gente coleta, aí sim, marca para fazer uma coleta de sangue, e esse sangue é coletado e é feito o teste que a gente chama de confirmatório. Então essa é a principal estratégia. O teste dando positivo, qual é o papel da prefeitura? A gente sabe que há alguns anos existe a liberação de um tratamento, de um produto para fazer o tratamento. Ele é relativamente caro, ou seja, num animal normal, esse produto pode variar a aplicação entre R$500 e R$2.000, dependendo do porte do animal, dependendo de diversos fatores. Ele não é disponibilizado pelo serviço público. Então, fora isso, a gente lembra a população que o animal, ele não existe um tratamento 100% curativo. O animal realmente consegue, em diversos casos, ter uma grande qualidade de vida. Ele tem uma parasitemia que a gente chama praticamente zero, ou seja, ele para de transmitir, né? Praticamente para de transmitir porque o organismo entra em latência dentro o micro-organismo entra em latência dentro do animal, o parasita, mas ele não deixa de ser positivo. Ele pode a qualquer momento voltar a ter parasitemia, enfim. Então o animal ele tem que ser acompanhado com frequência por um médico veterinário. Isso é um custo relativamente elevado. A gente faz um marco aí que um animal positivo, se você colocar o tratamento correto, a medicação, as consultas, os exames acessórios que tem que ter, o proprietário vai gastar aí próximo, no mínimo, de uns R$300 por mês, R$200 a R$300 por mês. Isso variando muito, obviamente, porte do animal, como o tratamento está reagindo no animal. Então, assim, a gente chama a atenção porque a gente orienta, mas, no geral, é muito complicado também para a saúde pública
que o proprietário nada faça por esse animal, não trate e continue deixando o animal solto. Aquele animal vai ser uma forte fonte de infecção para os humanos. Gera um risco para o dono do animal, né, para a família ali, para aquela casa e também para os vizinhos, né? Perfeito, é um risco para toda a população. Então a gente tem que chamar a atenção, por isso que é esse o papel do serviço público. Orientar que existem outras estratégias, não no sistema público, no sistema privado, que o proprietário ele pode ficar à vontade, mas que ele tem todo o cuidado. E a gente ainda tem um acréscimo aí que a gente pode chamar de negativo, que é o que a gente chama de um certo charlatanismo com relação à leishmaniose, né? Algumas pessoas, entidades que tentam, vamos dizer assim, captar para si algum tipo de, que a gente não sabe qual é o ganho, mas colocando informações infundadas, inverídicas, sem base técnica nenhuma, que existe medicamento que cura sim, que é muito barato, que faça isso, faça aquilo, inclusive nas redes sociais. Então, população que fique muito atenta que tudo isso é falácia, não existe veracidade nessas informações. Realmente a gente tem um caminho de tratamento, o sistema público não faz, é no privado, mas o tratamento correto, que vai dar qualidade de vida para o animal, realmente a gente possa dizer que ele tem uma perspectiva de vida ou de sobrevida maior, ele é oneroso realmente. Ok, Atualpa, eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui sobre o tratamento do calazar e o serviço que é prestado pelo Centro de Zoonoses aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, em 2019, a Rede Municipal de Saúde identificou 41 casos de calazar em humanos, uma redução de quase 70% se comparada a 2013, quando o índice de casos chegou a 130, com 11 óbitos. No ano passado, nenhum óbito por leishmaniose foi registrado aqui no município. A Secretaria de Saúde de Fortaleza tem investido em campanhas de conscientização. Eu volto a conversar aqui com o Atualpa Soares, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental. Os índices de calazar aqui em Fortaleza ainda são bem reduzidos, né, Atualpa? Na realidade, eles estão bem reduzidos, vamos dizer assim. Quando a gente faz a série histórica, por exemplo, dos últimos 10 anos, de 2010 a 2019, a gente fecha 2019 com os menores números de casos, né, dessa série histórica, bem como o marco que é nenhum óbito. Durante muito tempo a gente sempre tinha muito óbito. Fortaleza ficou conhecida nacionalmente, principalmente no início dos anos 2000, como a capital brasileira da leishmaniose, e a gente vem tirando um pouco dessa situação. Então isso é muito positivo, que dá um respaldo para confirmar e corroborar que as ações que a gente tem feito nos últimos anos, elas foram muito assertivas e têm trazido um resultado muito bom. E para se chegar a esse patamar, a esse nível, é fundamental a ação já a partir da prevenção da ocorrência do calazar no animal, no caso do cachorro, né? Perfeito. A gente investiu muito na questão da vigilância ambiental como um todo, né? O reflexo da vigilância ambiental ele vem em última instância nos casos humanos, e essa é a correlação final que a gente tem que adequar. Então, esse trabalho realmente de monitoramento dos animais, de identificação dos animais positivos, agregado a uma série de outros fatores e ações. E a gente pode citar aqui, por exemplo, parcerias com entidades privadas e públicas. Públicas como universidades e outras instituições no intuito de se fazer mais pesquisas, para entender um pouco melhor como a gente podia comunicar com a população, quais eram os locais que a gente pode, digamos, ter ações mais efetivas, e com o sistema privado, com o uso de estratégias novas que ainda não estão, digamos assim, disponibilizadas no serviço público e que precisavam de comprovações científicas mais intensas, como, por exemplo, o encoleiramento com aqueles produtos repelentes. Fortaleza foi um dos locais escolhidos pelo Ministério da Saúde para essa testagem, e essa coleira deu resultados muito positivos, baixando índices nos bairros onde elas foram utilizadas. A gente está agora com um protocolo com a indústria que produz a vacina, para a gente ver a efetividade dessa vacinação em massa. Então a gente está fazendo um trabalho junto com a indústria para comprovar realmente a eficácia dessa vacinação em massa, e outras estratégias que a gente chama também, por exemplo, de bloqueio focal. Quando a gente identifica um caso humano, vai uma equipe àquele local logo após essa confirmação, faz uma investigação realmente muito precisa e avalia o entorno, né? A gente tem uma
uma demarcação geográfica e faz um trabalho naquele entorno. Um trabalho de busca ativa dos locais, onde pode estar tendo esse acúmulo de matéria orgânica que favorece a proliferação do mosquito. Tenta eliminar esses locais, muitas vezes em contato com a própria limpeza urbana, para que ela faça um serviço específico. E acaba também podendo colocar a borrifação de produto químico para a eliminação do mosquito. Então, realmente, assim, vamos dizer, é um trabalho de monitoramento, de vigilância muito intenso para chegar nesses índices que a gente tem hoje. Agora, Atualpa, há o combate aí em relação à questão do calazar no cachorro. E em relação ao mosquito palha, que é o responsável, vamos dizer assim, de transmitir diretamente no ser humano. Qual é o tipo de ação que é desenvolvida para combater o mosquito? Esse mosquito, eu gosto sempre de fazer um comparativo com a Aedes, porque a população conhece muito a Aedes. O combate a ele é aquela pergunta de $1 milhão que a gente brinca. É um mosquito que se prolifera em matéria orgânica, isso a gente sabe. Então, aqueles locais onde a gente já tem um acúmulo maior de matéria orgânica, quais são esses locais? Por exemplo, próximos de leito de rio, né, onde você tem aquele acúmulo de resto de folha, de fruta, locais muito arborizados, locais onde você tem um acúmulo de lixo, por exemplo. Isso tudo faz com que prolifere essa matéria orgânica. Mas a gente não consegue identificar propriamente dito os locais onde ele faz a reprodução, a postura. É muito difícil. Ele se utiliza da matéria orgânica como um todo e não é fácil a identificação. Então, o que é que a gente tem de fazer? A eliminação da matéria orgânica. Esse é o principal ponto. A gente faz esse paralelo porque o do Aedes é muito simples. Você elimina o reservatório de água, que é onde ele gosta de fazer a postura. O mosquito palha, o flebótomo, não. Então, a gente tem de abrir mão de diversas estratégias. Então, onde é que a gente identifica, a gente chama muito a população? Limpeza dos seus quintais, evitar o acúmulo de lixo. Quando a gente mora perto de locais onde a gente não consegue fazer muito bem essa limpeza ou evitar esse acúmulo, como, por exemplo, falei, perto de rios, perto de mangues ou alguma coisa assim, ela tem de fazer uso de outras estratégias. Telar os imóveis, usar os repelentes. Então, a gente tem de trabalhar com as estratégias que a gente tem. Nem sempre a gente vai conseguir fazer a eliminação 100%, mas a gente tem de conhecer a biologia básica do mosquito para poder fazer o combate mais adequado a depender do local. Em relação ao animal, no caso o cachorro, quando ele começa a mostrar alguns sintomas, quando é que o proprietário ele pode identificar de que aquilo ali esteja relacionado à possibilidade do animal estar com calazar? Hoje em dia a gente tem uma modificação, vamos dizer assim, em relação à sintomatologia. O mosquito palha, a gente acredita que ele está bem disseminado em Fortaleza pelas pesquisas que a gente tem e pelos relatos que a gente tem de clínicos veterinários desses casos positivos. A população ela tem aqueles sintomas clássicos e hoje sintomas inespecíficos. O que a gente chama de sintomas clássicos, que é o que a gente lembra, sobretudo quem trabalha muito ou quem já teve algum contato? Úlceras ou feridas na ponta do nariz, do focinho, nas pontas das orelhas, o crescimento das unhas, o emagrecimento progressivo. Esses eram sintomas clássicos. Hoje, a gente tem, até pela qualidade de vida que os animais têm hoje, a gente tem uma associação muito grande de outros sintomas. Então, o animal pode não necessariamente emagrecer, mas pode começar a apresentar problemas de pele. O animal pode estar aparentemente bem, mas pode apresentar alguns problemas de locomoção, sobretudo no que a gente chama do quarto posterior, que são a parte traseira, né, do animal. Ele tem uma dificuldade, às vezes, de levantar, ou de sentar, ou de se locomover. Então, você tem outros sintomas. E aí, só realmente o clínico, porque o clínico veterinário, o médico veterinário é quem vai fazer a avaliação do animal, é quem vai pedir o exame caso ache que seja suspeito. A gente deixa à disponibilidade da população a unidade de vigilância zoonose, na Rua Betel, ali na Regional 4, número 2980. Lá a gente tem clínico veterinário todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, de 8 da manhã até as 16h30. Então, a população que tem dúvida, ela pode buscar o apoio veterinário lá. Agora, é necessário que o proprietário do animal tenha toda uma questão de um cuidado, né? Porque há formas de se buscar a prevenção da doença a partir de dentro de casa, né? Perfeito. Uma cidade como Fortaleza, é fundamental que a população faça uma coisa básica. Qualquer animal na cidade de Fortaleza, ele deve fazer uso de repelente, sendo negativo, ou se o animal positivo, aí você optar por tratamento. O repelente no animal negativo vai evitar que o mosquito faça o repasto no animal, e quando o animal é positivo e está em tratamento, também, como muitas vezes você não consegue acompanhar 100% se aquele animal realmente
teve uma queda da parasitemia, se está transmitindo ou não, ele evita que o mosquito faça o repasto ali e contamine outros cães ou o ser humano. Então, o uso de repelente, seja ele de qual maneira for, um repelente líquido que você borrifa, ou via coleira, ou via qualquer outro, ele é fundamental. Ele é uma estratégia de combate excepcional. Um segundo ponto para os animais é a vacina. A vacina está disponível no sistema particular, a população pode buscar, ela tem uma eficácia boa, existe um critério, um protocolo todo a ser adotado para vacinar, inclusive o primeiro critério é o exame ser negativo. Então é uma estratégia que a população deve utilizar, aqueles que têm condição, obviamente, para preservar a vida do seu animal, inicialmente, e em segunda instância, sua e da sua família. E isso passa por um cuidado relacionado ao acompanhamento veterinário, né? Aquela questão da higiene animal. A própria prefeitura hoje dispõe do Vetmóvel, que faz visitas em vários bairros da cidade para dar uma assistência nesse sentido para as pessoas que não têm condição de estar dando esse acompanhamento em clínicas veterinárias particulares, né? Perfeito. Eu acho que assim, o foco, vamos dizer assim, de tudo que a gente tem dito é a responsabilidade. O tutor, ele tem que ter na cabeça que ele tem a responsabilidade sobre o animal. O animal, apesar de ser um ser senciente, ele não tem, vamos dizer assim, a capacidade de ditar o que deve ou não ser feito. Ele não tem essa capacidade. Então, é o tutor que tem que ter cuidado e responsabilidade de dar a esse animal um ambiente limpo, um ambiente higienizado, colocar o repelente, o que quer que seja, para proteger a vida desse animal. E a prefeitura, ela tem cada vez mais elaborado estratégias, não só na unidade zoonose, porque a saúde ela tem uma visão e deliberações legais a cumprir, mas com a criação da estrutura da proteção animal, ou seja, o Vetmóvel, a ampliação dessa consulta nos diversos bairros e regionais de Fortaleza, são estratégias para aproximar a população do cuidado e das orientações. Então, a população ela tem essa estratégia, ela pode buscar tanto a Coordenadoria de Proteção Animal, como a Célula de Vigilância Ambiental, caso ela queira tirar dúvida ou queira mais um suporte com relação ao animal. Ok, Atualpa, eu vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre os cuidados com o Calazar e também o serviço aí prestado pelo Centro de Zoonoses. Eu volto já já. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, a Secretaria Municipal da Saúde realizou na última semana diversas ações do combate e prevenção à leishmaniose, conhecida como Calazar. As atividades foram realizadas em 23 bairros da capital com o objetivo de conscientizar a população e identificar casos de Calazar em animais, além da busca ativa de casos de leishmaniose e testagem em praças. Os agentes de endemias fizeram visitas domiciliares de conscientização e divulgação da campanha. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o Atualpa Soares, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental. O Atualpa, nessas visitas, nessas ações realizadas nos bairros, ainda dá para detectar que existe muita dúvida de quem tem o animal de estimação em relação ao Calazar? Perfeito. A população ela não conhece bem a leishmaniose, né? Ela não conhece essa biologia do mosquito, quais são os cuidados, como se transmite, a importância de usar repelente do animal. Então, essas ações de comunicação elas são fundamentais realmente para que a gente consiga ter um combate efetivo. E assim, é realmente um trabalho a médio e longo prazo. Os números dizem isso, né? Quanto tempo a gente vem trabalhando e a evolução que a gente vem conseguindo. Obviamente, a gente ainda quer muito mais. A ideia seria zerar ou minimizar esses casos realmente, vamos dizer assim, para sair da dezena, ter menos de 10 casos por ano, que é a nossa meta. Existem áreas da cidade que preocupam mais, ou seja, que há uma incidência maior do Calazar animal? A gente tem essa estratificação e a gente pode dizer que, sobretudo, áreas das regionais 1 e algumas das 5, elas são mais preocupantes. Hoje a gente tem um bairro, dois bairros, digamos, que nos preocupam bastante, que é a Barra do Ceará, né, ela tem mantido uma quantidade de casos e de cães e humanos que nos preocupa, isso numa série histórica. A Vila Velha,
o Bom Jardim e algumas áreas do Bom Jardim, né, do Grande Bom Jardim. Então, essas são, digamos assim, algumas áreas que a gente tem intensificado nossas ações. O que é que você acha que gerou, vamos dizer, a queda? É exatamente esse tipo de ação, essa estratégia que a Prefeitura utilizou, que gerou realmente essa estabilização e com números por baixo em relação à leishmaniose aqui na capital? Acho que esse conjunto de ações e de estratégias, né? A Prefeitura ela buscou, a Vigilância Ambiental, modificar um pouco a estrutura. Então, o fato da gente ir direto no caso positivo, no foco, identificar esse foco e fazer o trabalho não só no domicílio, mas numa região geográfica delimitada ali próxima, de buscar, junto a outros órgãos públicos, parcerias no intuito de fazer essas ações focais, de investigar e de pesquisar um pouco mais sobre a dinâmica da leishmaniose no município de Fortaleza, parceria com essas entidades privadas, ou seja, o encoleiramento, a comunicação com a população de forma mais intensa, ou seja, o trabalho dos educadores sociais e mobilizadores, buscando cada vez mais a população, fazendo essas ações, mostrando a importância e a forma de combater. Então, assim, não é uma ação única a qual a gente pode deliberar, mas esse conjunto de estratégias realmente foi um conjunto de estratégias que pôde e viabilizou essa queda. O que é que o agente de endemias repassa quando é feita essa visita domiciliar? Qual é o tipo de orientação que é passada por ele para que, vamos dizer, numa casa onde tem aquele animal de estimação, o proprietário possa ter, vamos dizer, uma vida mais saudável em relação ao animal? Ele passa basicamente essas orientações que a gente faz. Ele primeiro fala da importância do cuidado e da higiene do animal. Se ele detecta alguma coisa no domicílio ou no peridomicílio, ou digamos assim, na região, que possa favorecer a proliferação do mosquito, ele orienta a população de como ela evitar, por exemplo, não deixar o lixo acumular, ou evitar que aquele lixo no seu quintal de matéria orgânica, de plantas, de frutas, de folhas que caem, seja limpo com uma certa frequência, de você, dependendo da situação, colocar o repelente no animal, comprar ou fazer uso dele para evitar que o animal se contamine, coloca à disposição também a estrutura da vigilância ambiental, no caso, se o proprietário quiser, para fazer o diagnóstico, se ele tem uma suspeita, que ele busque o veterinário. Então, ele busca dar todas essas orientações à população para que ela, munida das orientações, ela ou busque se informar mais, ou dentro da possibilidade dela, ela faça uso do que ela pode. Quando existe nessa visita, como essa campanha que aconteceu agora, nessa primeira quinzena do mês de agosto, quando o agente de endemias ele identifica que tem um animal ali infectado pelo calazar, qual é o procedimento que é feito? Ele faz, na realidade, se o proprietário relata alguma suspeita, ou se ele olha dentro do que a gente preconiza que possa chamar a atenção, mas a gente também não faz a triagem por busca de sintomatologia, porque o agente de endemias não é um veterinário. A função dele é estar ali naquele local, entender que aquele local é uma área de risco e fazer a triagem ou a busca de todos os animais. Até porque a gente tem uma parcela muito grande do que a gente chama de animais assintomáticos. Esses animais são positivos, portadores da leishmania, mas eles não têm nenhuma sintomatologia. Então isso é uma coisa que também chama a atenção. Então ele faz realmente o exame, ele diz que está fazendo, ele orienta a população de qual é o seu papel ali, faz o primeiro teste rápido, que é o que ele, quando está nesses locais, utiliza. Faz a testagem rápida, caso essa testagem ela dê um indicativo de que o animal é positivo, aí ele faz uma orientação mais intensa, que aquele animal deu o exame de triagem positivo, que a prefeitura faz o exame confirmatório, pega os dados dessa pessoa, caso ela queira fazer, e depois o veterinário, a equipe da regional, busca o proprietário para fazer a coleta de sangue, fazer o exame confirmatório. Esse exame confirmatório dando positivo, aí a gente orienta a população de quais são as duas estratégias utilizadas, né? Ou seja, a orientação do Ministério da Saúde preconizada é aquele animal positivo, que o proprietário não tem condição de fazer o tratamento adequado e liberado pelo Ministério da Saúde, que seja orientada a realização da eutanásia, justamente para tirar aquele animal que vai virar um centro de proliferação e um centro de contaminação. Agora, atual, a gente falou muito aqui sobre a questão da prevenção junto ao animal e em relação aos sintomas que, por exemplo, o cachorro pode apresentar se ele estiver contaminado com o calazar. Em relação aos humanos, qual é o cuidado que as pessoas precisam ter? Em que momento eles devem procurar, vamos dizer, o atendimento em uma unidade de saúde da prefeitura com uma suspeita relacionada ao calazar?
O humano, a gente tem também aqueles sintomas clássicos, mas que podem variar e que às vezes se parecem com diversas doenças. Tá? A gente tem febre, pode ter um aumento do baço, do fígado, né? Um desconforto, a pessoa fica mais apática. Então, como para toda doença, a pessoa tem de buscar, a princípio, qualquer unidade de saúde. O médico, nesse caso, é que vai fazer a triagem ou vai colocar os exames pertinentes. O que a gente sempre refuta à população é que ela é muito importante, quando ela busca o sistema de saúde, ela dá o máximo de informações que possam ajudar o médico. Então, se ela teve um animal positivo, por exemplo, que ela relate. Se ela teve em algum local alguém da família positivo, ou um vizinho, alguma coisa, ou que teve um animal, que ela faça esse relato para o médico. Então, quanto mais informações ela puder colocar, melhor. Ou seja, o seu ambiente, quando ela vai colocar, como é o seu ambiente de vivência? É um ambiente limpo, é um ambiente sujo? Como a reportagem do início do jornal falou, a gente tem uma maquete parecida com a fazenda. Não é bem uma fazenda, mas a gente encontra situações muito parecidas com essa no município de Fortaleza, onde a pessoa mora num terreno relativamente maior, muito arborizado, com muita planta, que ele não tem condição de limpar. Então ele tem uma cisterna ali, um local que acumula água, muita matéria orgânica acumulada, porque ele não tem como fazer aquela limpeza. Então essas informações, elas são fundamentais para o diagnóstico clínico. Porque é uma forma de tentar facilitar o diagnóstico por parte do médico, até porque os sintomas são muito parecidos com de outras doenças, né? Perfeito, esse é o grande ponto do diagnóstico, né? Assim como para o médico, como para o veterinário, as doenças muitas vezes elas vão se manifestar com sintomas que podem ser comuns a diversos casos. Então precisa de um olhar mais apurado e de mais informação para que você de repente elimine algumas suspeitas e faça uma busca mais ativa para determinadas doenças. Então é fundamental que quando ele vá buscar, porque está com alguma sintomatologia, que ele dê o máximo de informações possíveis, vamos dizer assim, não só das características clínicas ou da sintomatologia, o que ele está sentindo, mas, vamos dizer, a sua correlação com animais ou com o ambiente, é o que a gente chama, vamos dizer assim, dessa estratégia de saúde única. Você tem que ter uma noção de como está o seu ambiente, como estão os outros animais que convivem com você e também a saúde humana. Atualpa, para a gente finalizar, gostaria que você explicasse aí para o nosso telespectador, principalmente aqueles que são proprietários de animais de estimação, de cachorros, e quais são os canais que o Centro de Zoonoses oferece, quem tem alguma dúvida, quem tem algum cachorro que está com algum tipo de sintoma parecido com o que a gente falou aqui relacionado ao calazar, como é que ele deve agir hoje, mora no município de Fortaleza, como é que ele deve agir exatamente para tentar se prevenir desse problema? A gente tem a unidade de vigilância zoonose, ela funciona, como eu falei, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Tem um clínico, médico veterinário lá para atender, então se a população quiser, pode levar o animal lá. Rua Betel 2980, na Regional 4. Ela pode ligar para a unidade zoonose, 3105-1026, é o telefone central lá, e aí ela repassa qual é a dúvida, qual é a queixa, o que é que ela precisa. A gente, quando o profissional possa não estar lá porque está fazendo um atendimento a campo, está resolvendo uma demanda, a gente pega os dados para que ele retorne. E dentro da necessidade, ou a gente orienta que leve o seu animal porque precisa de repente dar uma olhada, uma consulta, ou a gente tenta ir ao local para fazer esse apoio e dar esse suporte. Então ela tem de realmente ligar e repassar a demanda para a gente, para que a gente possa atender. Mas de toda forma, todos os dias da semana, pode levar na unidade de vigilância zoonose, que a gente tem a equipe lá sempre pronta para atender. Lembrando que esse trabalho de visita que é realizado nos domicílios, em vários bairros da capital, não acontecem só no mês de agosto, quando da Semana Nacional da Leishmaniose. É um trabalho constante que acontece durante o ano todo, né? Perfeito. A gente tem uma equipe própria para combate à leishmaniose montada. Essa equipe trabalha o ano todo nas 6 regionais de Fortaleza. Essa semana a gente utiliza só para dar uma intensificada na comunicação e de algumas ações, né? Como se fosse aquela semana de chamar a atenção realmente para a leishmaniose. Mas durante todo o ano a gente faz esse trabalho. E aí a população, a gente chama a atenção que esse trabalho ele é intensificado por áreas de risco, ou seja, quais são aquelas áreas que a gente identifica como áreas de risco. A gente sempre busca fazer um trabalho mais intenso nesses locais, mas a gente não deixa de fazer em toda a cidade. E fazendo parcerias com o próprio Vetmóvel, que é um equipamento de outra secretaria, mas que a gente também, quando o Vetmóvel está em algum local,
faz esse exame de leishmaniose, leva o agente de saúde para comunicar, enfim. A prefeitura ela tem esses canais à disposição e a população pode nos procurar em qualquer um deles para que a gente possa realmente orientá-la e ajudá-la. Ok, Atualpa, muito obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol e que esse trabalho aí de combate ao calazar em Fortaleza tenha cada vez mais êxito no sentido de manter os índices dessa doença sempre por baixo aqui na capital cearense. É o que a gente espera também, a gente que agradece a atenção à população e da TV para que a gente pudesse vir aqui falar um pouco mais dessas ações. Tá, ok, muito obrigado. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui com notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre o projeto Mulher Empreendedora, que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui na capital. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui pela TV Terra do Sol.